crentes indiferentes, igrejas destruídas. Amados, infelizmente, esta é uma realidade que temos visto com muita constância nesses últimos tempos. Nós temos visto que as pessoas perderam o amor para com o Senhor e, consequentemente, para com a obra de Deus. Há uma indiferença reinante na vida de muitos, uma indiferença que os fazem separar-se da presença do Senhor, uma indiferença que os faz andar por caminhos nos quais o Eterno não está, uma indiferença, irmãos, que atinge toda a obra. Infelizmente temos visto isso cada dia mais constante, cada dia de uma forma mais vívida, de uma forma mais real diante dos nossos olhos. Só que nós não podemos concordar com essa situação. E é preciso buscarmos a direção do Senhor, irmãos, para que a indiferença seja arrancada dos corações, para que nós não permitamos que a raiz da indiferença aprofunde em nosso coração, mas é necessário arrancá-la com raiz e tudo mais, para que o Espírito Santo de Deus seja aquele que venha mover poderosamente dentro do nosso ser. E a consequência da indiferença é a destruição da igreja. Nesses últimos tempos, temos visto que muitos têm apelado para uma série de situações, de fatores, com o objetivo de trazer a alegria, trazer o envolvimento, trazer as pessoas à igreja. Mas nós sabemos, amados, que este mal só sai quando nós consagramos por completo a nossa vida. A igreja precisa ter consciência e ensinar esta verdade, a verdade da consagração, a verdade da dedicação. A igreja precisa dedicar-se verdadeiramente ao Todo-Poderoso para que ela possa ser reedificada pelo Espírito de Deus. Não é o braço humano, a força humana, a inteligência humana, a teologia, entre outros fatores, que há de reedificar a igreja. Não, de forma alguma. É preciso que haja consciência que é o Espírito de Deus, o edificador da igreja. Mas para que haja esta reedificação, amados, alguns fatores precisam serem colocados em pautas, refletirmos a respeito deles e trazê-los de volta ou eliminá-los dos costumes, da prática diária da igreja. Infelizmente temos visto que alguns são abandonados, outros são inseridos. De uma forma ou outra, causam danos à fé, causam danos à igreja, porque o Espírito Santo de Deus não move. Amados, talvez a tua igreja esteja assim, nessa forma, sendo destruída aos poucos. Uma igreja indiferente aos princípios do Senhor, uma igreja indiferente àquilo que é de Deus, uma igreja indiferente à palavra do Eterno, mas totalmente faminta dos costumes deste mundo, das práticas desse mundo. E aqueles que estão à frente, os sacerdotes, muitas vezes, eles trazem o mundo para dentro da igreja, procurando de uma forma suprir os pulmões com oxigênio, só que é um oxigênio ruim, impuro. É preciso que o Espírito de Deus venha mover verdadeiramente dentro dos corações. É isso que Deus quer, irmãos, é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, nós vemos uma citação a respeito da igreja de Laodiceia. E o Senhor diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é isto que nós temos visto nos dias atuais. As igrejas que tornaram-se mornas. Elas procuram agradar o homem, e quando agrada o homem, elas perdem o contato com o Todo-Poderoso. O foco da igreja, amados, o foco da igreja
é louvar e glorificar o nome santo de Deus, é exaltar o Todo-Poderoso. Esta é a visão que nós precisamos ter dentro da igreja, e tudo quanto façamos seja para honrar, para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. E estarmos atentos, porque a indiferença reinante nesses últimos tempos, ela pode levar a igreja a ser vomitada pelo Senhor. O Eterno rejeita esta situação. O Eterno deseja que a igreja seja quente, que seja movida pelo Espírito, seja vibrante no mover do Espírito. É isso que o Senhor quer para a igreja nesses últimos tempos. E quando eu falo igreja vibrante, não me refiro a costumes, a práticas, a emoções e outras coisas semelhantes. Não são estas situações. Mas vibrante, com o mover do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito realmente move na igreja, tudo flui da forma que o Eterno quer, porque o Espírito Santo faz aquilo que está determinado. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Mas, amados, alguns fatores têm levado a igreja à indiferença e, consequentemente, à destruição. Nós temos visto que nesses últimos tempos a oração tem sumido da igreja. É assustador, amados, é assustador. Mas os cultos de orações que são realizadas na igreja deveriam ser os cultos mais frequentados. As pessoas deveriam buscar este momento de oração, de comunhão com o Todo-Poderoso. Mas o que nós temos constatado são cultos vazios. São pessoas que não querem mais orar, pessoas que não desejam comunhão com o Todo-Poderoso, pessoas que não acham importante frequentar o culto de oração, pessoas que acham que da forma que estão é o suficiente e eles podem fazer suas orações da forma que acharem conveniente. Mas não é assim que o Senhor quer, irmãos. Ele deseja que haja em nosso coração o prazer, a alegria de estarmos reunidos na casa do Senhor e ali estarmos orando, ali estarmos em comunhão uns com os outros, clamando pela presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. A ausência aos cultos de oração, a falta de oração na igreja, a falta dessa busca tão importante, é uma das causas da destruição da igreja moderna. E a consequência são crentes indiferentes. Crentes que não se importam mais com a oração, de conversar com o Senhor. Acham que isto não é mais importante e vivem segundo os seus próprios entendimentos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos constatar com muita clareza que a oração ela é vital na vida de cada um de nós, consequentemente vital na igreja. Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Algo me chama muito a atenção, amados. Mesmo Jesus, sendo filho de Deus, claro, ele estava desprovido da sua glória. Ele estava como homem perfeito, homem em todos os aspectos sobre a face da terra. A necessidade de buscar o Pai em oração era uma verdade, uma realidade. E o Senhor não se negava a isso. Nós encontramos Cristo no monte orando, encontramos Cristo em outros lugares orando, clamando a presença do Senhor. E ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Igreja, temos que orar, temos que orar, temos que orar. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo clamando para que a igreja ore. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. É necessário orar pela evangelização, por aqueles que estão na linha de frente pregando o Evangelho, orarmos pelos missionários, orarmos pelos pastores, pelos evangelistas e uns pelos outros, haja vista que a missão de pregar o Evangelho, ela pesa sobre o ombro de cada um de nós. Lucas 19, versículo 46.
dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Nesse texto, o Senhor Jesus, ele fala: a minha casa será casa de oração. Casa de oração. Amados, nós precisamos colocar dentro da mente a necessidade de estarmos reunidos na igreja, orando e clamando pela presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deparamos com Pedro e João, que estavam indo para o templo orar. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eram pessoas importantes, cheias do Espírito Santo, mas eles subiam, eles iam para o templo para a oração. Eles não concluíram: para mim está bom, já tenho comunhão com o Senhor, já sou apóstolo, enfim. Não, amados, eles não desistiram da oração e eles buscavam essa vida de oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Na oração perseverantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele afirma aos romanos: sejam perseverantes na oração, perseverantes na oração. Infelizmente, amados, esta perseverança, ela não faz parte da vida de muitos crentes que hoje tornaram-se indiferentes com relação ao reino dos céus e já não oram mais, já não têm mais prazer na oração. Nós precisamos buscar esta verdade para dentro dos nossos corações. A oração precisa ser reavivada, a palavra de Deus precisa ser pregada a ponto de as pessoas entenderem a necessidade de estarem reunidos em oração, irmãos. As igrejas não podem parar, mas é preciso que abra as portas para que haja oração constante, que haja oração constante. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Precisamos conhecer a palavra, mergulharmos nas sagradas letras. No entanto, nós não podemos abrir mão da oração jamais. Irmãos, nós precisamos voltar a orar, buscar a oração para que ela seja parte da nossa vida cotidiana, vida de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo de Deus. A indiferença não pode fazer parte da nossa vida. É necessário recorrermos ao Senhor para que o mal da indiferença seja quebrado em nossos corações. Outro aspecto que tem levado os irmãos à indiferença e causado a destruição da igreja é a relativização das Escrituras Sagradas, a relativização da Bíblia. Infelizmente, amados, em muitas igrejas dos nossos dias, a palavra de Deus deixou de ser a única regra de fé e prática, mas ela tornou-se, de certa forma, coadjuvante. Outros textos, situações adversas, tem mais peso do que a própria Bíblia dentro da igreja. E quando a palavra de Deus perde a autoridade, como podemos louvar, como podemos adorar, como podemos cultuar verdadeiramente ao Todo-Poderoso? A igreja precisa voltar urgentemente para a leitura da palavra e para a prática verdadeira da palavra, arrancando essa cultura gospel que se implantou na vida das pessoas, essa cultura que abandona a palavra, essa cultura gospel que em muitos casos aposenta a Bíblia Sagrada e entra em cena situações as mais diversas possíveis e com peso sagrado, Não existe, amados. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós não precisamos trazer de fora da psicologia, da teologia mais diversa possível, da filosofia, de outras culturas e ou religiões. Nada. Porque a palavra de Deus, ela tem o suficiente para que nós tenhamos uma vida edificada, uma vida viva diante do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus.
A Bíblia precisa ser ensinada na igreja. A Bíblia precisa ser pregada na igreja, lida na igreja, valorizada na igreja. Esta é a verdade. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Precisamos comer a palavra, meditar na palavra, nos deixar encher pela palavra. Lucas capítulo 11, versículo 28. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Palavras de Cristo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Essa é a orientação do próprio Senhor para as nossas vidas. Para que a igreja não seja destruída. Para que os servos não sejam indiferentes. É necessário que a palavra seja pregada. Seja vivenciada no dia a dia da igreja, cobrada atitudes dos irmãos segundo a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Irmãos, o ensino da palavra de Deus às crianças é uma necessidade. Se você deseja que teu filho não seja indiferente ao Evangelho, não seja indiferente, que viva dentro de uma igreja destruída, é preciso que ensines as Sagradas Escrituras. Você precisa encontrar tempo na tua agenda para ensinar o teu filho a palavra de Deus. Ainda na infância, na mais tenra idade. É lendo a Bíblia, é falando da Bíblia, é ensinando os princípios de Deus, princípios que são imutáveis. E quando elas crescem, certamente não se desviarão do caminho do Todo-Poderoso. Não serão crentes indiferentes, não viverão em igrejas destruídas. Amados, se a igreja não ensina a palavra de Deus, ela está procurando a própria sepultura, com certeza. Também é preciso entender que o sacerdote necessita expor a Bíblia. O sacerdócio precisa expor a palavra de Deus de uma forma clara e inequívoca. E o que nós temos observado nesses últimos tempos? O sacerdócio tem deixado de pregar a palavra de Deus. Tem buscado uma série de técnicas, como na autoajuda, em teologias espúrias, num falso evangelho que hoje está centrado no homem. E quando expõe esses princípios, a igreja é envenenada. É um veneno que aos poucos há de causar indiferença na vida do crente e a consequente destruição da igreja. Lucas capítulo 11, versículo 28. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Entenda isso. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam, ou seja, que vivem as sagradas letras, que vivem a palavra de Deus, que praticam no seu dia a dia princípios de Deus, amados. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ouça que ensinamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós desejamos um caminho iluminado, se nós queremos uma vida iluminada, uma vida reta, caminhos certos, precisamos, amados, da palavra de Deus dentro do nosso coração. Mas uma observação: a palavra do Senhor não vai entrar automaticamente ou por mágica dentro do teu coração. Tu precisas ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, refletir na palavra, para que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração com princípios imutáveis. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse texto deixa claro, irmãos, que o sacerdócio precisa pregar aquilo que é dado pelo Espírito Santo de Deus.
A mensagem precisa ser centrada em Cristo Jesus. A igreja precisa ser cristocêntrica. E quando nós vivemos esta realidade, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cristocêntrica é aquela que vive em santidade, é aquela que tem prazer em observar princípios imutáveis de Deus, colocá-los em prática no seu dia a dia. Essa igreja não será indiferente, não será destruída, mas será uma tocha acesa para aquecer os corações frios. Pastores, pregadores, sacerdotes, não ensine coisas espúrias, teologias vazias, técnicas de autoajuda e outras coisas mais. São interessantes, são legais, a igreja vibra, mas não edifica, não produz mudança, e o Espírito Santo de Deus não trabalha estes corações. É preciso entender que nós temos autorização apenas para ensinar princípios que foram deixados pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos ensinar estes princípios. É ordem de Deus a cada um de nós. Mas, amados, quantos têm abandonado a sã doutrina? Não é verdade? Nesses últimos tempos, com tantos costumes, com tantas práticas, com tantas teologias, tantos mestres, um número muito grande de pessoas estão abandonando a sã doutrina, deixando princípios de Deus, abandonando a palavra do Senhor, amados. Nós não podemos fazer parte, nem tampouco permitir que estes princípios floresçam dentro da igreja. É necessário, amados, arrancar pela raiz o mal que está tentando se instalar dentro da igreja. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nos fala Cristo Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ouça, Cristo um dia falou o seguinte: nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente, amados, aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste. Eu quero falar para você que ouve esta palavra. Você tem feito a vontade do Senhor? Você tem vivido princípios de Deus na tua existência? Na igreja tudo bem, você prega, você canta, você faz um tanto de coisa, aparece bonitinho, legal. Mas na tua vida íntima, no teu dia a dia, você vive os princípios de Deus? Você faz a vontade do Senhor? Lembre-se, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A nossa vida, irmãos, ela precisa verdadeiramente estar ancorada no Senhor. Ancorada no Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito. Mateus capítulo 7, versículos 15 até o 20. Nos fala a palavra: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda a árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Vivemos dias de cumprimento de profecias. A cada dia, diante de nossos olhos, temos contemplado as profecias se cumprirem. E as profecias com relação aos falsos profetas estão em evidência também. Quantos estão ensinando coisas espúrias, até contrárias a princípios bíblicos, princípios que nasceram no coração do homem, princípios que não possuem a unção do Espírito, a direção do Espírito, o mover do Espírito, a unção do Espírito. E se hoje, amados, ensinamentos que contrariam princípios bíblicos são ensinados na igreja, nós precisamos eliminá-los por completo,
arrancá-los por completa da nossa vida. Nós não podemos permitir que esse tipo de ensinamento encontre lugar na igreja do Senhor. Se estão ensinando na tua igreja coisas que não estão na Bíblia, que não são verdadeiras à luz da palavra de Deus, eu quero dizer para você, são os crentes indiferentes que estão florescendo. É a destruição da igreja a cada dia mais real. A palavra de Deus precisa ser ensinada de forma clara. E os falsos profetas, esses, não podem encontrar lugar para ensinar suas heresias na igreja. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Nos fala o apóstolo Paulo: meus irmãos, peço que tome cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se destas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Roma. O apóstolo Paulo ensina que é necessário afastar essas pessoas que ensinam o erro dentro da igreja, não trazê-las para dentro da igreja. Nesses tempos da comunicação muito fácil, da globalização de todas as coisas, muitas vezes já não é necessário trazer o enganador para dentro da igreja, mas você o encontra com suas mensagens, por exemplo, na internet, nas redes sociais. Quantas mensagens de falsos profetas nas redes sociais? Quantas mentiras são publicadas na internet e compartilhadas por aqueles que se dizem servos do Senhor? Se alimentam daquela mentira, acham aquela mentira interessante, não observam a palavra segundo a Bíblia, compartilham aquelas informações como se fosse vinda direta do trono do Senhor. Se não está de acordo com a Bíblia, não procede de Deus. O nosso Deus não é de confusão, Ele tem apenas um princípio, apenas uma palavra. Mas temos visto que os crentes indiferentes, estes se alimentam com tudo quanto encontram e não estão se importando com a origem, não procuram conhecer a origem, e a consequência é a destruição da igreja. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isto fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Esse texto, irmãos, escrito há 2000 anos atrás aproximadamente. Veja quão moderno ele é, quão atual. Hoje temos visto, amados, que já ensinam nas igrejas chamadas evangélicas, em muitas delas, doutrinas que rejeitam verdadeiramente a mensagem de Cristo Jesus. Nós temos visto quantos ensinamentos que colocam o Senhor Jesus em segundo plano, que colocam Cristo Jesus como coadjuvante na obra. Ele não é mais o Salvador, o Redentor, o caminho, a verdade, a vida. Se você pode dizimar e ofertar, preferencialmente num valor expressivo, pronto, os teus pecados são perdoados, os teus males são expulsos, a tua enfermidade é curada, a tua saúde é restaurada. Mas não é assim que está na palavra de Deus, não é desta forma, não é assim, irmãos. Esta realidade mostra-nos que as pessoas estão abandonando a sã doutrina, a doutrina dada pelo Senhor. São crentes indiferentes, são igrejas destruídas. Estejamos atentos, estejamos atentos. Outro aspecto que nós não podemos deixar de citar, um mal terrível dentro das igrejas atuais, é a relativização do pecado. O pecado é relativizado, infelizmente, amados. Ou seja, queridos, as pessoas olham para o pecado e tiram o peso, a consequência do pecado. Elas conseguem justificar o pecado,
fazendo afirmações falsas que não estão na palavra de Deus. Nós não podemos de forma alguma, como se dizem por aí, passar a mão sobre a cabeça daquele que peca. Mas é preciso trazer a palavra para que ele possa refletir, ele possa reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado e voltar-se para a verdade do Senhor. É assim que está na Bíblia. Vidas pecadoras, é preciso que haja arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Esta é a solução que nos é mostrada na palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto de Paulo aos Romanos mostra-nos de forma clara que não há sobre a face da terra um homem sequer que esteja livre do pecado. E mostra-nos como homens e mulheres que precisam lutar para que o pecado não entre no coração, para que o pecado não venha instalar-se dentro do nosso ser. É uma luta constante, e essa luta, claro, é na busca pela presença do Senhor, numa vida de santidade, de retidão, de comprometimento verdadeiro com os princípios de Deus e vivenciá-los no dia a dia. Só assim, irmãos, usufruiremos da misericórdia de Deus e teremos nossos pecados perdoados, pecados lavados. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado afasta-nos por completo da presença do Senhor. Nós não podemos conservar dentro do nosso coração nenhum tipo de pecado, nenhuma espécie de pecado, por menor que ele seja, talvez até insignificante aos nossos olhos, mas ele é um mal suficiente para te afastar do Senhor, para destituí-lo da glória do Todo-Poderoso. Fique atento. Mas o que temos visto nesses últimos tempos é exatamente a relativização do pecado. As pessoas, as igrejas estão aceitando o pecado. As igrejas estão aceitando as vidas e não mais pregam a necessidade da santidade para que aqueles que estão em pecado não se afastem do templo. Mas não é assim que está na palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Deus com todas as forças de nosso ser e reconhecer a palavra de Deus como soberana. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual o salário, qual a recompensa do pecado? A morte. Não há outra recompensa. Não há outra recompensa. A consequência do pecado é a morte. E se você vive no pecado, morto você está. Eis o porquê da indiferença no teu coração. A indiferença que não mais permite você ir à igreja, que arrancou o desejo do teu coração de servir a Deus, que não lhe concede mais prazer de estar na presença do Eterno. A indiferença que não permite você ler a palavra, que não permite você orar, que o faz buscar na religiosidade desse mundo louco argumentos para que você viva uma fé desassociada de Cristo Jesus. Fique atento. Fique atento. Cuidado com a indiferença na tua vida. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Ouça com atenção. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Irmãos, muitos estão vivendo esta realidade. Muitas igrejas estão relativizando esta realidade, passando a mão sobre a cabeça das pessoas que estão mergulhadas nessas práticas. Estão falando para elas que Deus é amor, que o Senhor Jesus é misericordioso, mas não ensina que é preciso abandonar o pecado, confessá-los, mudança de vida, mudança de princípios. Essas vidas, elas são indiferentes ao Evangelho
indiferentes a Cristo. Elas amam o pecado e tudo aquilo que não procede do Senhor. E a igreja que assim observa e permite que adentre aos átrios, estas são destruídas. São igrejas que estão destruídas, destituídas da presença do Senhor, que já não mais vive o Santo Evangelho, nem tampouco ensina o Santo Evangelho. Amados, é tempo de mudança. É tempo de uma volta urgente para a presença do Senhor, de uma volta urgente para a presença do Mestre. É tempo de buscarmos o Senhor em oração, vivermos em oração continuamente. É preciso, irmãos, que a palavra de Deus seja pregada como única, como verdade única. E é necessário que tenhamos cuidado com as mensagens que são pregadas pelo sacerdócio, porque se forem contrárias aos princípios de Deus, estes não são do Senhor. Estes estão sendo movidos por espíritos de engano e são instrumentos na mão do maligno. Se a sã doutrina é abandonada, se a sã doutrina, princípios de Deus são abandonados, certamente o Espírito Santo de Deus não edifica esta igreja, não edifica estas vidas. E se o pecado encontrou lugar na vida, no coração e consequentemente dentro da igreja, essa está fadada à destruição. Com certeza, já morreu diante do Eterno, tornou-se apenas uma instituição religiosa. O Espírito Santo não mais trabalha dentro daquele local e naqueles corações ali presentes. Que vocês possam refletir nesta palavra, deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Busque de Deus o discernimento. Fale assim: Senhor, dá-me o discernimento. Faz-me entender a tua palavra. E claro, coma a palavra, leia a palavra, medite na palavra, encha-te com a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito na nossa existência. O teu cuidado, o teu zelo, a tua misericórdia. Nós queremos pedir ao Espírito que aquele que ouvir esta palavra, que seja tocado por ti, que seja despertado por ti, incomodado por ti, para que possam refletir naquilo que tem ouvido, naquilo que vivenciam no seu dia a dia, para que vejam se estão vivendo verdadeiramente a tua presença, cheio da tua graça, ou se tornaram-se frios, mornos, indiferentes. Ó Deus, tem misericórdia da igreja. Desperta a igreja, levanta profetas cheios do teu Espírito, Senhor, para pregarem a palavra e acordar este povo do sono mortal do pecado, para que essas igrejas, elas possam ser reconstruídas, alicerçadas em Ti, Senhor, e assim tenham uma palavra cheia da presença, não são do Espírito Santo de Deus. Abençoe a cada um desses, meu Senhor. Faça coisas novas nessas vidas. É que eu te peço, Senhor, porque nós queremos ver o teu evangelho sendo pregado de uma forma clara, de uma forma verdadeira. Senhor, faz a tua vontade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 509.